Meus amigos, o Flamengo ganhou facilmente do Internacional, classificado para a quarta de final da Libertadores, tá? Sem sofrimento algum. Vamos dar uma olhada em como que foi a reação da mídia sobre esse jogo. Já comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse jogo, tá bem? E qual foi o seu destaque. Qual jogador foi destaque nessa partida? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Sem enrolação, bora pro vídeo. Estava pensando, enquanto assistia ao jogo, no seguinte. Quando o Flamengo começa a se reestruturar economicamente, ele vai tendo períodos ali de períodos mais áridos, ele atravessa ali um caminho difícil, e aí, especialmente em 2019, quando ele faz um ano absolutamente espetacular do ponto de vista esportivo, o Flamengo já se mostrava ali, o campo já exibia o resultado desse trabalho de reestruturação como um clube muito poderoso economicamente. Só que se você hoje olha em retrospectiva aquele time, que era um time titular muito forte, aquilo não chegava próximo em termos de quantidade de jogadores acima da média do mercado brasileiro no que a gente tem, no que a gente olha e enxerga no elenco de hoje. Só que conforme o Flamengo foi subindo, e o noticiário do Flamengo ano após ano ia tratando de números cada vez mais superlativos, números impressionantes em termos de aquisição de jogadores, de orçamento, de receitas anuais, se gerava uma pressão de que parecia que o campo nunca estava em consonância com o tamanho desses números, né? Eu não sei o que vai acontecer com o Flamengo na Libertadores, se o Flamengo vai ser campeão ou não. Eu não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O que a gente sabe é que ele é claramente um candidato. Mas a noite de hoje foi uma daquelas em que essa disparidade, esse poder econômico, essa disparidade mais se exibiu de uma maneira clara. Porque o Flamengo eliminou também o Internacional em 2019, claramente superior a ele naqueles dois jogos. Mas o olhar para o campo e ver duas realidades que pareciam tão distintas dessa forma, a gente viu, acho que hoje, de uma maneira muito clara. Quando a gente olhava a escalação que estava em campo e olhava para o Pedro entrando no jogo, o Luiz Araújo entrando no jogo, com 2-0, o Cebolinha, o Ayrton Lucas entrando no jogo. Os jogadores do banco, a formação de banco do Flamengo, a formação de campo, o que a gente viu em campo é muito poderoso em termos técnicos para a realidade sul-americana. O que vai acontecer com esse time, eu não sei. Agora, o fundamental dizer, é muito talento entregue a um trabalho de excelência do Felipe Luiz. Tem questões a resolver? Acho que ainda tem. É ruim para este Flamengo ter um controle desse tamanho e aos 37 minutos do segundo tempo de um jogo tão controlado tomar uma bola na trave, de um lance que era meio fora do roteiro do jogo, que podia mudar todo o humor e toda a atmosfera em torno de uma eliminatória tão dominada pelo Flamengo. Por quê? Em alguns momentos ainda é um tema sobre o Flamengo tornar esse controle, esse domínio todo em volume de finalizações e eventualmente de gols. Mas é o poder econômico junto com um trabalho de excelência de um treinador que, se a gente pensar em termos de futuro do futebol brasileiro, é muito promissor. Concordo plenamente com o Mansur, mas tenho uma ressalva a fazer. Não sei se vocês vão concordar, quero ouvir o Alex, que já jogou por lá. O futebol do Internacional, em que pese a pujança financeira do Flamengo, o forte time, o forte elenco que mostrou, o ótimo trabalho do Felipe Luiz, tudo isso é verdade. Mas o futebol do Internacional foi muito pequeno nesses dois jogos. No segundo tempo lá do Maracanã ainda foi razoável, competiu, que era o que se imaginava. Hoje o Internacional sequer conseguiu competir com o Flamengo. Diante de 43 mil torcedores, o Inter precisava fazer 2 gols e não conseguiu dar um chute no gol do Flamengo, né? Se a gente pegar 20 times do Campeonato Brasileiro que vão jogar contra o Flamengo, provavelmente mesmo jogando em casa, vão criar chances de gol contra o Flamengo. Podem não ser muitas, mas vão finalizar ao gol do Flamengo, vão fazer o Rossi minimamente trabalhar, criar alguma oportunidade mais perigosa. E o Inter sequer fez isso. O Rossi pode tranquilamente sair do gramado do Beira-Rio hoje e ir embora sem tomar banho. Porque não precisou cair no chão, não precisou fazer grandes esforços. O Rossi tocou na bola quando a bola era recuada por um dos seus zagueiros, seus companheiros, para iniciar um novo ataque do Flamengo. Então, a atuação do Inter também contribuiu para essa tranquilidade toda do Flamengo no jogo. Porque é uma tranquilidade, embora o Flamengo quase sempre seja dominante, mas como hoje, sem sofrer nenhum ameaço praticamente durante 90 minutos, que pese essa bola meio despretensiosa na trave aos 37 do segundo tempo,
também é muito incomum, ou não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cado Mansa, todo mundo que está em casa. O Felipe, também tem disso. Você vai jogar com um time que é melhor, e é bem Claramente, melhor. né? Melhor. O elenco, o momento que se vive, em todos os sentidos. Quando eu vou jogar esse tipo de jogo, eu tenho que fazer o meu melhor jogo. Eu tenho que produzir, né? A parte da estratégia, quando você vai jogar contra um time assim, você tem até que saber lidar no momento com bola e sem bola, aquele momento que você também vai ser inferior no jogo. Você não vai ter, às vezes, o domínio do jogo, né? A não ser que você faça um jogo muito perfeito e o Flamengo também acabe não fazendo, vamos dizer assim. O Inter começa um jogo diferente, beleza, conseguindo tirar, de certa forma, um conforto. Acho que foi até ali uns 20, 25, 30 minutos, mais ou menos, Mansur. No primeiro Jogo tempo? mais igual, aquele jogo brigado, assim, um pouco sem chance dos dois lados. Nem se estendeu a tanto isso, não. Né? Mas pegando assim, acho que a partir dos 20 25... minutos até ali não teve nada no jogo, né? O que acontece? Tá bom, eu tiro o pé, eu não consigo fazer isso o jogo todo, mas eu tenho que procurar uma maneira de fazer, né? Porque a gente treinou, a gente trabalhou, a gente folgou no final de semana, e aí a gente passando acabou, na frente da câmera. Tendo um pedaço curto do jogo, a gente conseguindo seguir essa programação. Só que daí eu volto naquilo que eu vinha falando, Felipe, vai de encontro com o que você falou. O Inter, ele não vive seu melhor, vive um momento ruim individualmente, né? Então, se você for pegar jogadores bons, o time do Inter é um time muito bom, Só que desse time não se jogou bem, né? De novo, tecnicamente, não conseguiu se fazer. Seja os dois laterais. Eu acho que o Thiago Maia se livra nesse sentido, correu muito, ajudou muito, tentou fazer, só que, no geral, nem o Alan Patrick, tecnicamente, né, conseguiu fazer um bom jogo. Os caras de frente, de beirada, também não conseguiram ajudar. Então, o negócio não fluiu. Por quê? Lógico que o Flamengo fez um jogo espetacular, assim, dos melhores. E aí vai de encontro também com o que o Mansur falou. Às vezes você tem investimento e você vive um momento que, de repente, dá aquela balançada. O Flamengo está no seu melhor momento agora. Não que deu uma balançada, no sentido produtivo, a gente falava algo do Flamengo ali no confronto com o Atlético Mineiro. Que esse confronto contra o Inter valoriza muito a passagem do Atlético Mineiro contra o Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Verdade. Né? Porque ele encontrou uma maneira de jogar, conseguiu passar para um time que é superior a todos os times. Exato. Então, o Inter não fazendo um jogo realmente o seu melhor, naturalmente fica muito mais difícil. Porque realmente o Flamengo, em todo momento, ele pressionou melhor, ele incomodou mais, ele teve o controle, né, praticamente das ações e do jogo. E animicamente, o time do Inter, aí que está o detalhe, o torcedor normalmente se preocupa quando a gente passa essa impressão de dentro do campo para fora, que parece que você não via uma perspectiva, né? Vê algo para mudar o jogo, vai acontecer. Então, o momento do Inter realmente acabou passando o favorito, que era antes, mas com nível de superioridade, eu acho que maior por uma falta de produtividade do Inter, por mérito do Flamengo. Flamengo classificado com muito merecimento. Flamengo fez uma partida hoje contra o Internacional impecável no Beira-Rio. O Flamengo conseguiu enfrentar um adversário forte dentro de casa, estádio lotado e praticamente não sofrer uma finalização sequer. Um Flamengo experiente, um Flamengo técnico, trabalhando a bola. Léo Ortiz, Léo Pereira e Jorginho. Meu Deus do céu. Alexandre Varela jogando muito também. O Plata, hoje poderia chamar o Plata de ouro. Não é nem Plata, é ouro. De tanto que o Plata jogou. O cara sem a bola marcando muito. São praticamente dois laterais no Flamengo. De tanto que o Plata marca ali no lado direito. Criou, deu assistência, ajudou muito taticamente. E sempre a Arrascaeta ou Bruno Henrique decidindo. Os dois caras de 2019 sendo decisivos ainda nesse Flamengo. Que jogo do Flamengo do Felipe Luiz. Um Flamengo que dentro da casa do Inter botou o Inter na roda. O Inter ficou desesperado. O Inter não conseguiu jogar. E aí é mérito dele. Do cara que hoje, pra mim, é o melhor treinador brasileiro em atividade. Felipe Luiz. Esse cara tem tudo pra construir uma história surreal no futebol, porque ele é inteligente, é estudioso, é frio, não cai em pressão e tá fazendo o Flamengo voar nessa temporada. E ele disse: foco brasileiro e Libertadores. Seguiu o que ele falou desde o começo da temporada e é um Flamengo na disputa forte pelos dois títulos, brasileiro e Libertadores, se impondo contra o Internacional. O Inter hoje foi dominado, totalmente controlado dentro da sua casa. Será que o Felipe Luiz vai ter uma história maior do que o Jorge Jesus teve no Flamengo? Comenta aqui, a gente conversa sobre isso, ok? Muito obrigado pela sua atenção e um abraço.